Vamos falar um pouco sobre conexão? Então, atualmente, quando a gente faz atendimento ambulatorial, o que mais a gente percebe é uma dificuldade na conexão entre os familiares, né? Incluindo a criança. Geralmente as crianças hoje estão expostas às redes, aos celulares, aos joguinhos. E isso faz com que elas fiquem calmas, quietas durante mais tempo. Elas ficam meio que hipnotizadas ali e enquanto elas estão hipnotizadas, elas não estão dando nenhum tipo de trabalho e nem requerendo nenhuma atenção maior. O problema é que as conexões com a família estão sendo rompidas. O que está ficando na realidade mais conectado na cabecinha da criança é o que ela está sendo exposta. Então vamos imaginar que ela tenha uma exposição muito grande a jogos, ou muito grande a vídeos curtos, ou muito grande a vlogs de personagens com um determinado comportamento. Aquela exposição vai gerar uma conexão. E aí a gente tem um problema que poucos adultos conhecem, que são os chamados neurônio espelho. A criança tende a espelhar comportamentos aos quais ela está exposta, comportamentos de pessoas que ela admira, respeita ou confia. Então, toda vez que a criança está exposta a algum comportamento, ela tende a espelhar, justamente por conta desse grupo de neurônios espelho, né? Vamos dizer que eu queira que a criança tenha um comportamento agradável, amistoso, gentil, obediente. Não sei, eu imagino que a criança deve se comportar de tal jeito. Eu não posso expor ela a um comportamento que é o oposto do que eu imagino, né? Se ela está tendo contato com um personagem que é respondão, brigão, fala errado, não respeita, é muito infantil, muito infantilizado no caso, o que vai acontecer? Ela vai estar exposta a esses comportamentos e a tendência pela exposição dela espelhar esse comportamento é muito grande. Por isso é tão perigoso a gente deixar a criança com o celular na mão, onde ela está exposta a qualquer tipo de coisa que talvez não seja um comportamento que você acha mais adequado para ela. Na minha infância, eu tive muito contato com histórias infantis. E potencialmente a história infantil é uma forma maravilhosa da gente gerar conexão e da gente trabalhar as questões de comportamento mesmo. Então vamos lá. Hoje em dia, raramente alguém lê uma historinha para criança ou escolhe algum meio de comunicação, alguma rede social que esteja trabalhando as questões das histórias infantis. Mas história forma no imaginário infantil modelos de comportamento. Então, uma forma legal da gente trabalhar isso é fornecer à criança historinhas que tenham moral, uma moral que seja mais adequada para o que você deseja, né? No momento que você está contando história para o seu filho, que tem uma moral de história que é positiva, ele está tendo contato, primeiro com você, ele está ouvindo a tua voz, ele está aprendendo a te escutar, né? Ele está prestando atenção numa coisa que é o quê? Muito lúdica, chega a ser abstrata, né? E ele está ali criando a historinha também junto com você, os personagens, dentro da cabecinha dele. Aquele é um momento de extrema conexão entre a mãe e o filho, entre o pai e o filho, entre quem está contando a história e a criança. A criança acaba prestando atenção na história, tentando entender o contexto daquela história. Então, uma história pode trabalhar muitas coisas. E dependendo do comportamento dos personagens da história, a criança também vai espelhar esse comportamento. Muitas vezes na história, a gente consegue, depois que ela acabou, no dia a dia de casa, trazer coisas daquela história que a gente contou para o dia a dia de casa. Então, assim, contar a história para a criança aumenta a conexão que a gente tem com a criança.
faz a criança aprender a ouvir a tua voz, até para quando você quer a atenção dela, independente de estar contando a história. Eu preciso falar com a criança. Tem criança que você chama e ela não, simplesmente ignora o teu chamado, né? Ela não aprendeu a ouvir a sua voz. Ela não tem conexão de comando com a sua voz. Você não fala com ela, você não conversa com ela. Então, contar a história pode ser o começo de um trabalho muito bom em termos de comportamento, em termos de sintonia, que é algo que está faltando muito entre os pais e os filhos hoje em dia, porque isso foi substituído pelo celular. Então, o celular tomou conta da casa da pessoa. E talvez, se o personagem do celular chamasse o seu filho, ele atendesse mais rápido do que te atende. Vamos treinar isso? Fica a dica para essa semana. Vamos contar historinha para criança, com moral da história, com bons personagens, com coisas que você quer que ele espelhe. Vamos usar aí os neurônios e espelho ao nosso favor e a favor da criança também.